Muitas de nós, professoras, especialmente nos últimos meses, está experimentando uma ansiedade crescente. Se tem uma frase que eu escuto todos os dias é: eu estou muito ansiosa. Mas até que ponto isso é normal? Quando é que é hora de procurar ajuda? E o mais importante, como evitar a ansiedade no trabalho? Aqui eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para eu te mandar os vídeos que a gente produz aqui com muito carinho toda semana e te ajudar a ser cada dia mais bem preparada e confiante ensinando inglês para crianças de 3 a 7 anos de idade. Primeira coisa, o que é ansiedade? Qual a diferença entre ansiedade patológica e ansiedade normal? Vamos começar com a diferença entre o medo e a ansiedade. Medo todo mundo já experimentou. Na infância é muito comum e muito claro quando nós estamos sentindo medo. Já quando nos tornamos adultos, medo e ansiedade se confundem. Mas medo e ansiedade são diferentes. O medo é uma reação a uma ameaça real no presente. Já a ansiedade é uma reação a uma ameaça do futuro, real ou imaginária, uma preocupação. Daí a palavra preocupar-se, que é se ocupar de algo antes da hora. O medo é uma reação a uma ameaça real. Um assalto, uma onça, um carro prestes a te atropelar. Isso causa uma reação física no corpo, que é o que chamamos de resposta fight or flight, luta ou fuga. O corpo se prepara para lutar contra o inimigo ou correr do perigo. Essa resposta fight or flight é importante para a sobrevivência, porque nos impele a correr de um perigo ou a lutar contra ele. Então, numa situação perigosa, a amígdala, do cérebro, libera uma mensagem para as glândulas suprarrenais para liberar adrenalina e cortisol, que passam a mensagem para o resto do corpo. Como isso acontece? Pois então, é normal observar as seguintes reações quando a gente se sente em perigo. Os pulmões trabalham dobrado. A gente respira muito rápido, o que causa a sensação de sufocamento e sensação de que a gente pode desmaiar a qualquer momento. Essa alteração na troca de gases causa uma sensação de despersonalização. Você se sente como se estivesse fora do corpo. Você não se reconhece. Ou também se sente como se estivesse noutra dimensão. Os músculos ficam tensos e muitas vezes você começa a tremer, porque a adrenalina manda mensagem para que mais sangue vá para os músculos. Já a pele fica pálida e fria, porque menos sangue vai para a superfície cutânea. A temperatura corporal aumenta. Você sua mais, a saliva diminui, o sistema digestivo praticamente para. E isso causa vontade de vomitar e pode causar queimação no estômago também. A atividade do intestino também diminui e você pode ter uma diarreia. A bexiga se contrai e pode dar vontade de fazer xixi. O coração acelera, o que dá uma sensação de palpitação e a pressão arterial aumenta. O que é normal nesse quadro? Aliás, todas essas reações são normais. Reagir assim a uma ameaça real é esperado e até necessário, entende? O problema é quando, devido à ansiedade, a pessoa começa a ter esses sintomas, essas crises de pânico ou crises de ansiedade com frequência sem motivo aparente. É extenuante e muito cansativo. Imagina se o alarme do seu carro começasse a disparar do nada. Ou dispara quando uma borboleta pousa no para-brisas. Crise de pânico é esse alarme disparando sem motivo. Aí isso vira um problema sério para você. E é aí que você sabe que precisa buscar ajuda profissional. Eu não sou profissional da área, mas eu aprendi com profissionais que crise de ansiedade não mata, por mais desconfortável que seja. E é importante que você se lembre disso caso esteja passando por uma. A duração é limitada, ela sempre passa. Dura alguns minutos, no máximo 30 minutos. Quanto mais a gente luta contra os sintomas, mais aumenta a ansiedade. Então não tenha medo da crise de ansiedade. É uma resposta fisiológica, o corpo vai sair dela. Mas você precisa procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, para tratar as causas das crises e os sintomas também, se eles estiverem te impedindo de ter uma vida normal.
Alguns fatores influenciam na ansiedade. Tem os fatores biológicos, os genéticos. Pessoas mais sensíveis a ameaças, alterações químicas no cérebro, níveis diminuídos de serotonina, dopamina e noradrenalina. Tem a história de vida, modelos familiares que sempre se preocuparam muito, regras muito rígidas em casa, sistema de punições e recompensas inesperadas, bullying, traumas na infância, privações de prazer, de atividades lúdicas associadas a expectativas muito rígidas. Tudo isso pode sim propiciar um quadro de ansiedade. E além dos fatores biológicos e história de vida, um fator que pode aumentar o risco de desenvolver crises de ansiedade é o ambiente. Uso excessivo de redes sociais, isso é sério e nós vamos falar mais disso. Tipo de trabalho, soldados em guerra, professores, setor financeiro, tudo isso predispõe. Problemas financeiros, carga muito pesada de trabalho, queda de fatores protetores como conexões sociais, contato com a natureza, atividade física, luz solar, alimentação saudável, tudo isso te predispõe para ser ansiosa. Crise de ansiedade, crise de pânico tem um objetivo: estar pronto para correr ou para lutar. O problema é quando, sem ter uma ameaça real, você fica respondendo dessa maneira. Então, a ansiedade patológica, ela engana o nosso cérebro e nos faz pensar que existe uma ameaça constante. Daí o corpo fica sob essa pressão. Se você quiser ir mais a fundo nesse assunto, eu recomendo assistir o vídeo do Dr. Marco Antônio Abud, que foi onde eu vi explicado dessa forma super didática o que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo. Eu deixei aí abaixo para você. Mas o que fazer para diminuir e até evitar a ansiedade que nós sentimos no trabalho? Eu tenho 5 palavras que podem te ajudar. Elas servem para todos os segmentos, todos os departamentos da sua vida. Mas aqui nós vamos focar em como diminuir a ansiedade que o seu trabalho te causa com essas 5 palavrinhas. Todas elas terminadas em ão. Primeira, organização. Organize seu espaço. Jogue fora o que não olhou por mais de um ano. Organize o seu material de uma forma realista. Minha dica: tire foto e faça uma pasta no seu computador, na nuvem ou até no celular, de ideias de atividades. Separe por grupos: Very Young Learners, Pre-Teens, Teens e adultos. Assim você não perde tempo folheando aquilo tudo antes de planejar uma aula. E mais, esvazie a sua caixa de e-mails. 2. Preparação. Planeje o seu ano, planeje o seu mês, a sua semana e o seu dia com antecedência. Você precisa de uma agenda. Não precisa fazer nada diferente do que você faz. Mas isso, teu planejamento, te dá uma sensação de controle do seu tempo e reduz a ansiedade. 3. Procrastinação. Procrastinar não é uma característica do sujeito. Procrastinar é um hábito. Não tem a ver só com o trabalho. É uma forma de aliviar o estresse. Domingo, você precisa planejar as aulas da semana. Você não está afim de fazer ou acha que não é capaz naquele momento. Aí o seu cérebro fala: vamos só dar uma olhadinha ali no Instagram e você já faz. Aí passa 1 hora. Aí depois você vai comer. Logo depois, quando você pensa que não planejou as aulas de manhã, bate aquela ansiedade, aquele mal-estar. Então o que eu te recomendo? Saia de grupos, pare de seguir pessoas que não acrescentam e só te ajudam a procrastinar. Saia das listas de e-mail que não te interessam. Netflix, veja só no fim de semana, isso depois que já fez as suas coisas. 4. Comunicação. Comunique aos seus familiares, aos pais dos seus alunos, aos seus diretores, sobre os seus planos. Se você já começa o ano com o planejamento mais ou menos feito, você já sabe os materiais que vai precisar, por exemplo. E a 5ª palavra, não. Aprenda a dizer não, sem culpa, sem sofrimento. Quanto antes, melhor. Eu ainda tenho dificuldade de fazer isso. Não até para novos alunos, para mais trabalho. Difícil falar não. Não para sair em dia de semana, não para acordar cansada no dia seguinte, não para fazer favor para as pessoas, não para cobrir colega, não sem culpa. Promete que vai tentar? E por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, então curte, criatura.
Para mais dicas de como se sentir preparada e confiante ensinando inglês para crianças de 3 a 7 anos, ative o sininho que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada e até o próximo.